Som. Quero convidar a pastora Fernanda, que trará a mensagem dessa noite. Deus abençoe e lhe use, pastora. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos vocês. Amém. Que seja uma noite, aliás, está sendo uma noite com Jesus, né? Desde o início aqui, a gente cantando para Ele, ouvindo dEle, e Ele aqui tão manifestado e tão presente. Nós vamos também continuar a ouvi-lo através do Evangelho. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 20. A versão, eu esqueci de falar, é a NAA. Mateus 4, 18 a 20. Vamos ler? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Uma passagem conhecida, uma passagem linda. Quando a gente fala de pescadores, né, tinham dois irmãos, Simão, que era Pedro, e André. E eles eram pescadores. A gente sabe que pescador faz o quê? Pesca o quê? Peixe. Não precisa nem dizer, né, que é peixe que eles pescam. Mas Jesus disse para ele que iria fazer deles pescador de gente. Eu acho legal essa versão da NAA, porque as outras falam assim, pescadores de homens. Parece uma coisa assim meio, às vezes, né, meio masculina. Pescador de gente fica uma coisa mais humana, né, mais próximo da gente. E Jesus ia fazer daqueles homens pescadores de gente. Quem me conhece, ou quem não me conhece, eu sou médica, sou oftalmologista. E para que eu seja médica e tenha uma especialidade em oftalmologia, foi necessário que médicos oftalmologistas me formassem, me fizessem. Um engenheiro não conseguiria me formar, me fazer médica. Aliás, né, eu soube que Bruno está aqui, né, Bruno? Que coisa linda. Vai formar agora, né? Ela terminou já o curso, né, Bruno? Só falta agora a colação de grau, receber o diploma. E para ele formar, foram necessários médicos para formar Bruno. Assim, para Jesus formar, para transformar pessoas em pescador de gente, era necessário que Jesus fosse um pescador de gente. Ele ia mostrar com a vida dele como se pesca gente. E a gente pensa assim, e o que significa pescar gente? Pensa aí. O que é pescar gente? Ganhar pessoas. Atrair pessoas para si. Cultivar amigos. A Bíblia fala assim de granjear amigos. Ser um especialista em relacionamentos. Olha que coisa perfeita. Jesus disse, eu vou fazer de você ganhadores de pessoas, ganhadores de gente. E interessante é que aqueles pescadores, essa passagem fala para a gente que eles deixaram imediatamente a rede e seguiram a Jesus para se tornar pescadores de gente. E assim, gente, é tudo na vida. Eu preciso de alguém que me forme algo. E Jesus é aquela pessoa que forma pessoas, que forma ganhadores de pessoas. E a gente pensa assim também, né? Quem era Jesus? Como ele formaria aqueles homens? Ele chamou aqueles pescadores para segui-lo, porque era através da vida dele, era que ele iria mostrar como se ganha pessoas. E como Jesus viveu. A gente vai olhar agora à noite alguns aspectos da vida de Jesus, que ele nos chama para a todos nós
não somente aqueles pescadores de peixes, mas também a nós, para ganharmos pessoas, para seguirmos os seus passos, para sermos discípulos dele, alunos dele, imitadores dele. Para que eu me torne uma pescadora de gente, eu tenho que imitar a vida de Jesus. Ele é um modelo, é a ele que eu devo segui-lo. Ele é o meu alvo, o meu padrão. E o Senhor chama a todos nós, a mim e a você, para segui-lo, para imitá-lo, porque Ele quer fazer de todos nós pescadores de pessoas. Sabe qual é o trabalho de Deus em nossas vidas? O alvo do trabalho do Espírito Santo em você? Fazer de você uma pessoa semelhante a Jesus, parecida com Jesus, imitadora de Jesus. Isto está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Olha o que Paulo fala. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou a todos nós para sermos conforme, tomarmos a forma de Jesus, gente. Esse é o trabalho do Espírito Santo em mim e em você, fazer de você uma pessoa semelhante a Jesus. E nós temos que cooperar com o Espírito Santo para que essa obra aconteça. Deus quer fazer de nós pessoas semelhantes a Ele. Esse é o projeto do Espírito Santo para as nossas vidas. E a gente vai olhar alguns aspectos da vida de Jesus. Gente, o Evangelho é simples. Tem até um livro chamado assim, não sei se vocês conhecem, né? Por um Evangelho Simples. O Evangelho é simples, gente. É olhar a vida de Jesus, é seguir a Jesus, é imitar a Jesus. E a vida dele está toda ali escrita. Toda não, porque João fala assim, no final do Evangelho dele, se os milagres, se as coisas que Jesus fez fossem escritas, não caberiam em livros nesse mundo, de tanta coisa que ele fez. Mas a gente, como agora à noite também, a gente vai olhar uns poucos aspectos que o Senhor nos chama para imitá-lo, para segui-lo. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus encarnado. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que ele, mesmo existindo na forma de Deus, Jesus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Jesus se tornou semelhante aos seres humanos. Então, a vida de Jesus é a vida que Ele quer que a gente tenha, que Ele quer que a gente imite. Colossenses 2:9, olha aqui. Nele, em Jesus, vamos ler juntos? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, em Jesus está Deus. Se você quer ver Deus, olha para Jesus. Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Quem ver a mim, vê o Pai. Então, Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o próprio Deus, era o próprio Deus encarnado. Então, é uma vida que é para ser imitada, que é para ser seguida. E a gente vai olhar essa vida agora, essa vida que Ele deixou para nós como um caminho para todos nós. Primeiro, vamos olhar no Evangelho. O que é que Jesus fazia e que Ele nos chama para imitar? Eu vou pegar alguns aspectos, como eu falei, né? Uma coisa muito simples. Primeira coisa, Jesus comia à mesa com os discípulos. E você, mas Fernanda, perfeito, tranquilo. Não, Deus se senta à mesa conosco. Sabe o que é isso? A dimensão desse negócio. Olha, está ali em João, capítulo 12, versículo 2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam aonde? À mesa com Jesus.
Imagina você sentado na mesa com Jesus. Você convidar Jesus para a sua casa e ele se senta à sua mesa. A gente está tendo a temporada de Vem Tomar Sopa Comigo, e algumas pessoas têm me dado um retorno, assim, um feedback de como tem sido nas casas. Que tempo abençoado que tem sido. E uma coisa que eu falo para os anfitriões, olha, vocês vão receber Jesus. Jesus vai sentar com vocês à mesa. E a gente tem orado para que vocês tenham essa experiência de ter Jesus sentado com vocês à mesa. E muitos têm tido essa experiência de ter Jesus sentado. Gente, convidar Jesus, convidar pessoas para a sua casa. De que maneira Jesus quer que você o imite? Vá à casa das pessoas. Entre na casa das pessoas, sente à mesa com pessoas, aceite convite de pessoas, abençoe casa de pessoas com a sua presença. Faça como Jesus fez, imite a vida dele, sente à mesa. O Lucas 7,36, olha que está escrito, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Deus aceitando o convite de jantar, sentando à mesa com pecadores. Sim, Jesus fazia isso. Olha que coisa linda. Essa é a vida que ele quer que a gente imite. Olha como é simples, gente. Então, aceite o convite. As pessoas estão convidando vocês para a sopa. Aceite o convite. Queira ir à casa delas. Faça como Jesus fez. Ele não somente aceitava convite. Há um outro modelo para a gente copiar. Como ele recebia pessoas na casa dele. Você sabia disso? Que Jesus recebia em casa? Então, abra também a sua casa. Convide pessoas e receba pessoas. Marcos 2, 1 e 2. Coloca, por favor. Está escrito assim. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava... Aonde Jesus estava? Em casa. E o que aconteceu? Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Olha o que acontecia na casa de Jesus, cheia de gente. A casa dele estava aberta, ele recebia pessoas em sua casa. Faça isso, imite, é simples. Imite a vida de Jesus. Receba pessoas em sua casa. É interessante que disse que ia comentar aqui que tem um discípulo, não sei se todo mundo vê no grupo Ágape, que ele está sempre rodeado de pessoas, a casa dele está sempre, a mesa está sempre cheia de gente. E eu comentei com ele outro dia. Poxa, cara, a sua vida é tão parecida com a de Jesus que até o telhado da sua casa estragou. Aí, porque nesse episódio, que a casa estava lotada, o que é que fizeram? Abriram o telhado da casa de Jesus, gente. Entraram pelo telhado. E Jesus não reclamou, não. Imagina a poeira que não caiu ali na frente dele, porque botaram um paralítico na frente dele. Mas ontem eu estava com essa pessoa, que eu não vou dizer quem é. Ele disse assim, o telhado está danificado, a gente já mandou reparar, mas eu vou deixar um pedacinho aberto. Porque é para ficar parecida com a casa de Jesus. Gente, mas é isso. Jesus deixa a casa aberta para pessoas. Então, receba em casa. Imite essa vida. O Evangelho é simples. Obedecê-lo não é difícil. Imitá-lo não é impossível. É uma chamada dele para você. E é o trabalho do Espírito Santo em sua vida e na minha vida. Outra coisa que Jesus fazia, servia a eles a refeição. Sabia que Jesus cozinhava para os discípulos? Gente, é um serviço. Alguém disse assim que cozinhar não é um serviço, é um ato de amor. Eu tinha até esse plaquinhas na minha cozinha. Quem já foi lá, já tem um bocado de plaquinha. Tinha uma frase dessa assim, né? E muitas pessoas dizem assim, vem cozinhar como um ato de amor, pois envolve cuidado, atenção aos detalhes, intenção de agradar e de nutrir aquele que amamos. Não é verdade? Não é tudo isso, cozinhar?
Então, ela disse assim, Fernanda, eu não sei cozinhar. Não tem nada não, o YouTube está ensinando passo a passo receitas. Então, queira. É só você querer. Vou fazer até propaganda aqui, né? Não sei nem se eu posso, né? Por exemplo, Rita Lobo. As receitas dela são infalíveis. Ela ensina, passo a passo, coisas simples, deliciosas e saudáveis. Então, é muito simples, mas deseje isso. Às vezes, a gente pega receita assim de rapaz. Eu nunca fiz, eu acho que dá certo. Eu vou chamar alguém para ser cobaia. E as pessoas topam, e, graças a Deus, até aqui tem dado certo. Agora, na sopa mesmo, né, os meus convidados, eu disse assim, topam ter uma experiência gastronômica. Eu sabia que eu ia fazer uma sopa que eu sabia que nenhum deles tinha experimentado ainda aquela sopa. E, graças a Deus, todos gostaram, né? Eu vou fazer para os outros também, tá? Mas queira, faça como Jesus. Está escrito em João 21, 9 e 10. Coloca, por favor. Foi que Jesus ressuscitado. Diz ali, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe em cima. E também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Ele ia fritar mais peixinhos ainda para os discípulos, peixes bem fresquinhos, né? Não esses peixes congelados que a gente está acostumado. Imagina comer um peixe que Jesus fritou. Meu Deus, que fantástico. Então, seja como ele, imite ele. Sirva a refeição, nutra pessoas. Receba com carinho e atenção na sua casa. Lucas 22, 27, está falando, Jesus falando assim, pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. E o chamado para imitá-lo está aí. Sirva pessoas. Sirva pessoas. Outra coisa que Jesus fazia e nos chama para imitá-lo. Ele curava as enfermidades. Aí você diz assim, como assim, Fernanda? Como é que eu vou curar pessoas? Né? Quantas vezes eu já orei e a pessoa não ficou curada? Tem até medo de orar, porque não sei se é vontade de Deus curá-la. Ou então nem ora, né? Por cura. Mas, gente, eu não estou falando somente de cura física. Tem curas que, sabe, que Jesus pede para você, que você abrace, às vezes um abraço, que a pessoa precisa de um abraço, e um abraço cura, de um ouvido. Às vezes é só falar, desabafar, sem ser julgado, ser acolhido. Isso cura pessoas. Qualquer um de nós pode fazer isso, imitando Jesus, curando pessoas. Seja a pessoa que deseja curar nos seus relacionamentos, seja aquele agente curador. Tem pessoas que são agentes de ferida, que estão o tempo todo espetando. Chega perto, espeta. Parece um porco espinho, né? Chegou perto, espetou. Não, tira esses espinhos, entrega a sua vida para Jesus e seja como Ele, seja curador. Olha o que está escrito em Mateus 12, 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram. Vamos ler juntos? Todos ele curou. Você pode ser agente de cura para todos os que chegarem perto de você. Com seu sorriso, seu olhar, seu interesse, seu ouvido, sua oração, seu toque, seu carinho e cura. E cura mesmo. Gente, Marina não está aqui. Ela não veio. Mas, gente, eu sei que muitos aqui comparam quando eu decepei a ponta do meu dedo indicador esquerdo. Foi decepado com cortador de legumes. Aquela laminazinha bem afiada. E extremidade é uma coisa extremamente dolorosa, porque é muito enervada. A dor foi louca, alucinante. E por muito tempo ficou assim, não somente o dedo, mas toda a minha mão foi afetada. E para fazer curativo era terrível. Eu tinha que ir para o hospital para arrancar tirar aquelas peles, limpar. Era extremamente doloroso. E um dia eu estava em casa, Marina, Fernanda, eu posso fazer o seu curativo. Eu limpei a ferida da minha avó, estava com uma ferida na mão muito terrível, né? Um câncer, e ela limpava com todo carinho.
E ela disse, Nanda, eu posso te ajudar em fazer, você não precisa ir para o hospital. Gente, aquela manhã, eu entreguei minha mão à Marina. Gente, nós levamos 1 hora, ó, o dedo desse tamanho, mas foi 1 hora, o cuidado com que ela fez. Eu simplesmente baixei a minha cabeça, lá botamos um louvor baixinho, e ela ficou ali, tirando, limpando, orando por mim. Aquilo nunca esqueci, daquele gesto. Você pode fazer isso por alguém, outro tipo, pode não ser uma ferida física, mas uma ferida emocional, e levar um bálsamo para o coração, para a vida dessa pessoa. Faça como Jesus, seja um agente de cura na vida de pessoas, e não um agente de ferida, né, para machucar. Outra coisa que Jesus fazia e que nos chama para imitá-lo, Jesus perdoava os pecados. Lembra quantas passagens? Perdoados estão os teus pecados. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus perdoava pecados. E nós somos chamados a perdoar. Quem é que gosta de conviver com pessoas amarguradas, pessoas magoadas, pessoas ressentidas? Quem? Isso não vai ser nunca um ganhador de gente. Vai ser um afastador de gente, né? Ninguém gosta de estar com pessoas assim. Jesus perdoava. E o nosso chamado é para perdoar. Olha o que diz em Provérbios 10, 12. Olha que palavra. O ódio provoca dissensão, mas o amor, termine comigo, o amor cobre todas as transgressões. Sabe o que significa o amor cobre todas as transgressões? O amor perdoa. O amor perdoa. Perdoe. Seja um agente de perdão, como você foi perdoado. Perdoe também. Provérbios 17, 9. Olha o que diz aqui na palavra. Provérbios 17, 9. Quem encobre a transgressão, o que é que faz? Fortalece a amizade. Mas o que insiste no assunto, o que acontece? Separa os maiores amigos. Sabe aquela pessoa que está sempre lembrando ao outro de que ele errou, do que ele fez? Você fez isso comigo, você errou. Eu nunca me esqueci. Tinha até um filme assim, eu não me esqueci do que você fez no verão passado. 1, 2, 3 e 4, né? Sei lá. Eu ainda não esqueci. Não é mais ou menos assim, gente, o filme? Estou recomendando para assistir, não, tá? Só me lembrei aqui. Mas tem pessoas que são assim, eu ainda me lembro. Em vez de perdoar e colocar uma pedra no assunto, encerrado, não, separa os amigos, porque traz toda hora à tona o que a pessoa fez. É terrível conviver com pessoas assim. Jesus não fazia isso, não lançava em rosto. Está escrito que ele não lança em rosto as nossas transgressões, ele perdoa. E nós somos chamados para fazer o mesmo. Nós somos chamados para imitá-lo. Perdoe. Dessa maneira você se torna ganhador de gente. Outra coisa que Jesus fazia, Jesus orava pelos amigos, orava pelos discípulos. Tem um capítulo inteiro, quem sabe qual é a oração de Jesus em um capítulo inteiro? Capítulo 17 do Evangelho de João. É até chamada de a oração sacerdotal de Jesus. Ali Jesus intercede pelos discípulos. Eu peguei uns poucos versículos, não precisa colocar na tela. Jesus disse assim, já não estou no mundo, orando ao Pai, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Pai, guarda-os no teu nome. Ora pelos seus amigos, ora pelas pessoas da sua casa, ora pelo seu marido, mulher, seja intercessora dele. Ore pela sua esposa, marido. Seja um intercessor dela. Seja intercessores dos seus filhos, de seus pais, de seus irmãos, da sua conexão. Jesus disse, guarda-os no teu nome. Peça para Deus guardá-lo. Até modelo de oração Jesus nos oferece. Ele ainda diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Peça para guardar do mal os seus amigos.
Santifica-os na verdade. Olha que oração perfeita. Senhor, santifica Nils na verdade. Santifica Mirelle na verdade. Senhor, guarda Samuel do mal, Senhor. A tua palavra é a verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Jesus não orou somente por aqueles que estavam ali presentes, mas por nós. A oração dele nos alcançou, porque ele disse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. A intercessão de Jesus. Jesus orava pelos discípulos, orava pelos amigos, orava por nós. Seja uma pessoa de oração. Tem tantas pessoas para você orar que precisa de que você ore. Tem pessoas que não tem ninguém que ore por elas. Eu estava com uma pessoa agora recente, congrega numa outra comunidade, e ela me comentando do pai, porque meu pai era alcoólatra, abandonou minha mãe, e quando eu era pequena, fez assim, você hoje tem relação com seu pai, encontra? Eu encontrei. Mas ele não se interessa por mim. Eu já me fui na casa dele, já me esforcei, assim, mas ele não está nem aí para mim, aí eu deixei para lá. Aí eu fiz assim, e você ora por ele? Ela veio, não oro não. Eu só oro por fulano e por cicrano. Aí eu não entendi. Aí eu fiz como assim? Ela veio, não, eu só oro para essas duas pessoas. Mas por quê? Mas porque eu só tenho que orar por elas, não é assim? Eu disse, não é assim. Quem ora por seu pai? Quem intercede por ele? Quem ora pelo seu marido? Quem ora pelos seus filhos? Quem ora pela sua mãe? Ela fez, eu posso orar por todas essas pessoas? E, gente, quase não acredito no que eu estava vendo. Eu disse, sim, você tem o chamado de interceder por eles. Quem ora pelo seu pai? Ela fez, ninguém. Seja você a pessoa que ora por ele. Então, gente, nós somos chamados para orar pelas pessoas, para interceder, não somente por aqueles que estão perto, mas por todos nós. Então, imita Jesus. Você vê que não é difícil de ser uma vida impossível de ser seguida, totalmente possível. E ainda por cima, nós temos o Espírito dele, com plenitude, habitando em nós, gente. O Espírito de Jesus habita em nós e nos capacita a viver a vida dele. O que eu tenho que fazer é desejar imitá-lo, querer isso para mim. Você precisa querer isso para você. Esse processo de transformação. Jesus fazia de você um pescador de gente, um ganhador de pessoas, uma pessoa parecida com ele. É esse o projeto de Deus na sua vida. É isso que Deus deseja para você. Outra coisa que Jesus fazia, não tem como falar tudo. Eu vou falar o último ponto. Jesus ensinava-lhes a verdadeira identidade deles. Jesus dizia a vocês, o pai de vocês, o meu pai e pai de vocês. Jesus lembrava o tempo todo que Deus é pai deles, que vocês têm um pai, que meu pai, que Deus é pai de vocês. Quantas vezes nós temos que fazer lembrar nas nossas relações? Eu digo assim, ei, você tem uma família imensa, você não está sozinha, olha quantos irmãos e mães você tem para cuidar de você. Não sei porque minha família me abandonou. Não, você tem, você não está só. Olha a enorme família que você tem. A gente tem que fazer lembrar, às vezes, a pessoa a verdadeira identidade. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus. Olha o que Jesus falou, gente. João, capítulo 20, versículo 17. Jesus continuou. Isso quando Jesus ressuscitou. Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até quem? A meus irmãos e diga a eles. Vamos ler juntos? Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Olha que coisa perfeita. Meu Pai e Pai de vocês. Meu pai e pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Mas vai dizer a meus irmãos. Jesus disse, você é família. E às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes não. Nós temos que fazer isso com os nossos irmãos. Nós somos chamados a imitar Jesus. E a olhar para... Olha aí para o que está do seu lado. Olha aí que está do seu lado. É seu irmão.
precisa dizer nada, não, que tem gente que não gosta. Diga a pessoa que está do seu lado, não precisa dizer nada. Basta olhar. É seu irmão, é sua irmã, é sua mãe. Sabia? Jesus disse assim, ó, aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sabe o que é pai? Deus. A gente não precisa de outro. Meu Pai e vosso Pai. Nós temos um Pai, todos nós. E todos nós somos irmãos, irmãs e mãe. Sabia, Samuel, que você é mãe da sua conexão? Ser irmão e mãe não são somente as mulheres que são mães. É quem faz a vontade de Deus. É irmão, irmã e mãe. Então, é uma família completa. E o Pai é um só que é Pai, que é o nosso Deus. E isso a gente deve lembrar as pessoas que chegam perto de nós sobre a verdadeira identidade deles, porque Jesus fazia isso. Ele disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. E tantas outras coisas mais que Jesus fez. E o nosso chamado é para imitá-lo. Você está aqui para seguir os passos de Jesus, para viver como ele viveu. 1 João 2,6, coloca, por favor. A gente vai ler junto. 1 João, primeira epístola, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler juntos? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos ler de novo? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Efésios 5:1. Tá, vamos ler juntos de novo. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Essa é a vida abundante. É viver como Jesus viveu. Essa é a vida abundante. Essa é a vida eterna, gente. Jesus é a vida eterna. Olha o que está escrito em 1 João 5:20. Coloca aí, por favor. Primeira epístola de João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é a vida eterna. Ele disse, em verdade eu lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Porque seguir a Jesus é seguir uma vida eterna. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Esta é a vida eterna. A vida de Jesus é a vida eterna. E nós somos chamados para imitá-lo. Nós somos chamados para segui-lo. E nós vamos cantar uma canção agora, pedir o louvor. A música diz assim, nós somos teu povo. Nós somos teus pés e tuas mãos. Venha o teu reino. Faz a tua vontade entre nós. Que o teu reino venha. Vamos cantar, vamos pedir isso ao Senhor. Diga, Senhor, nós somos o teu povo. Conta comigo. Conta comigo, conta com minha boca, com meu coração, com minhas mãos, com os meus pés. Que eu seja o Senhor na vida das pessoas. Que eu leve a tua presença quando eu estiver com alguém. Vamos cantar de todo o coração esta música. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo
mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino Vamos venha. ficar de pé todos e cantar de todo o Tu és a coração. luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e
quando você decidir imitar aquele que te chamou para segui-lo, imitar a vida dele, o mundo inteiro vai ver o poder do grande rei. O Senhor conta com você como povo dele, como pés e mãos dele, para acalmar corações. Jesus não acalma o nosso coração, ele chama você para acalmar corações, orando, ouvindo, servindo, abraçando, acolhendo, abrindo a sua casa, entrando em suas casas, servindo-lhes refeição, imitando a vida dele. Dessa maneira a gente traz o reino de Deus para a terra, trazemos o reino de Deus para a nossa vida e mostramos o reino de Deus às pessoas. Você deseja isso para você? Ter essa vida imitada, essa vida de imitação, daquele que te chamou, ser discípulo dele, ser uma discípula dele, uma aluna, aprender com ele, andar juntinho dele, para copiar seus passos, para botar seus pés nas suas pegadas. Você deseja isso? Nós vamos orar por você. Eu vou pedir que você venha aqui na frente se oferecendo. Senhor, conta comigo. Senhor, eis-me aqui para imitar a tua vida. Eis-me aqui para ser um discípulo, uma discípula verdadeira tua. Eis aqui, Senhor, para eu viver a verdade do Evangelho, para viver o Evangelho, Senhor. Que o teu reino venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o lugar onde eu trabalho, onde eu estiver. Que eu leve teu reino, Senhor. Que eu seja tuas mãos e teus pés. Vamos ofertar novamente, aqueles que já fizeram e aqueles que ainda não fizeram. Vamos oferecer novamente as nossas vidas a Jesus. Dizer, Senhor, eis-me aqui para imitá-lo. Conta comigo, Espírito Santo. Eu quero cooperar contigo, Senhor, para esse trabalho de transformação, de fazer-me semelhante a ti, Jesus. Digo sim ao teu projeto, Espírito Santo. Nós vamos ainda cantar. Fique aqui na frente orando e dizendo isso para o Senhor. Se oferte, se ofereça. Vamos cantar mais uma vez. Chamar os presbíteros para estar impondo as mãos sobre essas vidas e sobre aqueles que vinham o Espírito Santo com poder. Que hoje à noite o Senhor batize com o Espírito Santo. Que haja enchimento do Espírito, capacitação, poder do alto sobre a vida de cada um, para viver a verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho. Sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito. Somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. E então o mundo inteiro verá. Você que veio aqui à frente com os olhos fechados, você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Você pode falar, Senhor, a minha vida é uma oferta. Você pode dizer, Senhor, tudo que eu sou é teu. Tudo que o Senhor construiu em minha vida te pertence. Você pode falar isso, fale isso ao Senhor. Senhor, minha vida é uma oferta. O que eu sou, senão para ti? O que eu desejo, senão o que tu queres? Fala assim com Jesus. Ele está bem perto de você, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Então Ele está bem aí. Ele está perto para te ouvir. Jesus querido, são vidas que estão dizendo sim para o Senhor, Pai. Ô Senhor, dizendo um sim
alguns com muita emoção, outros nem tanto, mas todos estão dizendo sim para o Senhor. Alguns, Senhor, pensaram bem, outros, Senhor, já disseram isso tantas vezes. Senhor, toma nossas vidas como o Senhor tomou das mãos de Abraão, e o Senhor removeu aquela criança, não foi oferecida porque o Senhor tinha algo melhor e maior. Senhor, toma essas vidas agora, toma e faz algo grande como fizeste com Abraão, que através daquele sacrifício, salvação de muita gente, de toda a humanidade, na verdade, o Senhor determinou. Senhor, toma a vida de cada um que está aqui essa noite, em nome de Jesus. Cada um que disse sim para o Senhor, meu Deus, adolescentes, famílias, histórias, meu Deus, toma essas vidas dizem um sim, e é só o Senhor quem pode fazer, transformar um sim em uma revolução de amor, de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, meu querido. O Senhor recebe a tua entrega, e Ele vai tomar 5 pães e 2 peixes, que parece tão pouco, mas Ele vai fazer grandes coisas, tomando aquilo que você entrega, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida essa semana, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 13, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E aí a gente canta novamente. Você que veio à frente, canta, volta do seu lugar cantando. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é você. Você sob autoridade. O reino é você debaixo de autoridade. Esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino. Esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino. Esse é o teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés em tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá. Na sua vida, Tu és a luz que brilha sobre a Isso. escuridão. adora, adora. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre Você está cantando para a sua própria vida, na minha vida. o teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo Sustentados por Ele. sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Na sua vida, meu querido, através de você, suas mãos e seus pés a você. Deus abençoe sua vida. Não deixe de cumprimentar, de abraçar, de aproveitar que acabou agora, e transforme a sua vida nas mãos, nos pés de Jesus, no abraço de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira.